Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira que nós estamos juntos. Tá todo mundo aí lembrado de mim, né? Sou a professora Rafaela e hoje nós continuaremos com os nossos estudos sobre os contos tradicionais. Hoje nós vamos investigar um pouquinho mais esses contos e vamos trabalhar um pouquinho com a introdução do conto, né, o início do conto, com as pontuações e com as substituições. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Como eu disse para vocês, introdução se trata do início do conto. Aí você pode estar se perguntando, mas o combinado é que nós reescreveríamos os finais dos contos. Sim, é isso mesmo, você está certo. Porém, é muito importante que nós conheçamos toda a estrutura do conto para que o nosso final esteja escrito de uma maneira legal, tá certo? Depois nós vamos falar sobre a pontuação, que nós já demos início aí na aula passada, estão lembrados? Né? Tá todo mundo aí lembrado que nós falamos sobre as pontuações? Isso mesmo. E depois vamos falar sobre as substituições. Quem aí está lembrado da nossa aula, aliás, da nossa primeira aula, onde falamos sobre a escrita dos verbetes? E ali nós fizemos juntos uma listinha, né, de outras palavras para substituir os nomes dos animais. Então é exatamente isso que nós faremos aqui, porém para substituir o nome dos personagens. E para iniciar a nossa aula, eu gostaria de mostrar e apresentar para vocês essa menininha aqui simpática. Queria que você observasse um pouquinho aí na tela da sua TV ou no seu celular, onde você estiver assistindo, como é essa menininha, quais as características dela, o que ela usa, em que lugar ela está. Olha só, ela está vestida com uma capinha branca, né? Também um capuz. Ela tá com a carinha meio assustada, né? Aí fazendo um sinal com a mão. Que lugar será que é esse? Isso parece uma cama, não é mesmo? Então, será que vocês já conseguiram associar aí a algum personagem que vocês conhecem? Bom, então, eu apresento para vocês Chapeuzinho Branco. Isso mesmo, hoje nós vamos investigar a escrita deste conto, Chapeuzinho Branco. E os autores aí dessa escrita é José Roberto Toreiro e Marcos Pimenta. Pessoal, este conto eu tirei deste livro. Este livro todos vocês aí têm em mãos, porque no banco 6 veio algumas propostas de atividades a serem realizadas neste livro. Aqui, na nossa aula de hoje, eu vou trazer para vocês algumas partes deste conto, tá? Eu não vou ler ele na íntegra, mas neste livro você pode encontrar o texto inteirinho na página 125. Aí você vai folheando e vai ter o texto completinho para que vocês leiam. Para a nossa aula não ficar cansativa, nós vamos analisar alguns pontos desta escrita. Teremos 3 análises, como eu já adiantei para vocês. Então, vamos para a nossa primeira análise? Vamos lá, então. Chapeuzinho Branco. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu-lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco, e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. A primeira pergunta que eu trouxe para vocês hoje é, nossa primeira análise aí, como o autor iniciou esse conto? Qual frase ele utilizou para dar início a esse conto? Você aí percebeu? É geralmente como a maioria dos contos se iniciam, não é verdade? Com era uma vez. Agora eu gostaria de fazer mais um questionamento para você. Será que se nós colocássemos aqui há muito tempo atrás, será que o sentido iria mudar? Vamos dar uma olhadinha, ó.
Há muito tempo atrás, numa pequena vila perto de uma triste floresta, o que vocês acham? Será que ia mudar o sentido? Não, não é mesmo? Não ia mudar o sentido. Então, nós vamos olhar um pouquinho outras formas, outras maneiras que os autores dos contos podem utilizar para dar início aos contos, ok? Então, eu trouxe para vocês o Pequeno Polegar dos Irmãos Grimm. Olha só como o autor deu início a este conto. Houve uma vez. No da Chapeuzinho Branco tá era uma vez, não é mesmo? Aqui temos o Rei Sapo, também dos Irmãos Grimm. E ele começou assim: em muitos tempos remotos. Olha só, viram? Mas mais 3 maneiras aí, né? Nós já falamos 2 ali no conto da Chapeuzinho. Agora temos aqui ó, o Pássaro Dourado, que o autor deu início a ele como há muito tempo. E depois Branca de Neve, também dos Irmãos Grimm. Inclusive, esse conto da Branca de Neve, vocês têm o início dele aí no banco 6. Será que você já chegou nessa atividade? E o autor dá início como um dia. Vocês viram, pessoal, quantas aí maneiras nós achamos de iniciar um conto? E eu queria fazer mais uma perguntinha. Eu acredito que a maioria de vocês conhecem o conto da Chapeuzinho Vermelho. Será que essa história é parecida, é semelhante? Vamos continuar com as nossas análises? Então, vamos lá. É possível saber quando e onde esse conto aconteceu? Então vamos lá. O conto começa com Era uma vez. Dá para saber que dia da semana, que ano, que mês precisamente aconteceu esse conto? Não dá, não é mesmo? O que a gente vem a ideia na mente é que faz tempo que aconteceu, mas não tem como nos contos nós sabermos precisamente a data em que ocorreu essas histórias. Agora, onde esse conto aconteceu, é possível saber, né? O espaço, que lugar esse conto aconteceu. E aqui nós conseguimos, logo no início, o autor começa, ó, o narrador, né, contando a história. Numa pequena vila, perto de uma triste floresta. Então, quando? Nós não sabemos. Os contos foram escritos em tempo indeterminado, mas onde o autor sempre traz aí na introdução, no início do conto, certo? Vamos continuar então. E agora nós vamos dar uma olhadinha nas características, né, que o autor trouxe para descrever a Chapeuzinho Branco, ok? Vamos lá então. Mas talvez você possa se perguntar, mas que será que é características? Como assim, Pro? Então ele vai trazer algumas características físicas de como ela é ou alguns adjetivos, né, que são qualidades ou defeitos dela. Nesse caso aqui, nós vamos encontrar características físicas que o autor a descreve, olha lá. Uma menina de olhos e cabelos bem claros, ok? Isso é muito importante sabermos. Então, continuando, por que será que as pessoas ali daquela vila a chamavam de Chapeuzinho Branco? Será que é o mesmo motivo porque chamavam a Chapeuzinho Vermelho de Chapeuzinho Vermelho? O que vocês acham? Prestaram atenção na leitura? Então, olha lá. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Neste caso, ficou bem parecido com o da Chapeuzinho Vermelho, né? É o mesmo motivo, por conta dela usar ali o chapéu e a capinha branca, certo? Muito bem, então, agora, pessoal, nós vamos aí finalizar essa parte inicial da nossa primeira análise. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos. Então, no início dos contos, o autor sempre vai apresentar os personagens, a apresentação dos personagens. Depois, nós vamos falar um pouquinho do tempo, que nesse caso nós vimos que é um tempo indeterminado. E o espaço, que é aonde esse conto aconteceu, em que lugar, ok? Muito bem, nós partiremos agora para a segunda análise e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem se lembra aí da nossa aula passada? No início da aula eu já retomei com vocês que nós falamos sobre os sinais de pontuação, isso mesmo. E nessa aula nós continuaremos aí analisando e
perceberemos por que o autor utiliza esses recursos nas escritas dos contos. Então, vamos lá? Prestem atenção comigo. Então, o primeiro ponto que nós vimos a semana passada é o travessão. Você está lembrado para que o travessão serve? O que ele indica aí nos contos tradicionais? Ele vai indicar a fala do personagem. Isso mesmo. Então, quando o narrador traz a fala do personagem, nós sempre precisaremos usar o parágrafo junto com o travessão. Combinado? Muito bem. Depois temos os 2 pontos. Os 2 pontos aqui nos contos tradicionais, ele vai indicar que logo depois vai vir a fala de um personagem. Então, o narrador traz uma fala, por exemplo, assim, e Chapeuzinho cantava, 2 pontos, aí vem a canção da Chapeuzinho cantando, não é? Estão lembrados? Muito bem. Depois temos as vírgulas, nós vimos isso principalmente nos verbetes, que ela servia ali para separar listas e itens. Temos também o ponto final, que nós utilizamos na finalização das frases ou dos parágrafos. O ponto de exclamação, lembram? Ali daquele rei bravo da semana passada que queria alcançar a lua, ele expressava o que naquele texto? Ele expressava braveza. Então, nos finais ali da fala do rei, nós tínhamos ponto de exclamação, né? Para expressar o sentimento dele. E depois, hoje eu apresento para vocês, eu acredito que vocês conhecem, a maioria de vocês, o ponto de interrogação. Para que serve o ponto de interrogação? Para interrogar, fazer perguntas. Muito bem, então, peço que você preste atenção na nossa segunda análise e eu trouxe aí uma animação muito legal que uma amiga 10 me ajudou a fazer, certo? Então, vamos lá. Um dia, sua mãe lhe disse... Aqui, pessoal, que pontuação vocês acham que nós poderemos utilizar aqui? Para início de conversa, aqui é a fala de quem? É a fala de algum personagem ou é um narrador trazendo a história? Isso, é um narrador. Se você falou narrador, você acertou. Se você não acertou, também não tem problema, porque eu estou explicando, ok? Então, é um narrador trazendo a história. Se a gente colocar, vamos por aqui, ó. Um dia sua mãe lhe disse, é ponto de interrogação, será? Não, vai vir o quê? A fala da mãe da Chapeuzinho Branco. Então, nós temos 2 pontos. Vamos continuar a história. Aqui temos a fala da mãe. Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó que vive lá no meio da floresta. Aqui nós precisamos de parágrafo, travessão, para a fala da mãe da Chapeuzinho. Para finalizar a frase dela, utilizamos ponto final. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. E aqui, que ponto será que vai? Será que é interrogação ou 2 pontos ou ponto final? É uma pergunta? Não é, né, pessoal? Então, para finalizar o parágrafo, ponto final. Muito bem. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para a minha solitária vovozinha. Aqui, pessoal, será que é narrador contando a história ou é fala de personagem? Fala da Chapeuzinho, né? Precisamos de travessão. Para finalizar a frase da Chapeuzinho, ponto final. Continuando, então, a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. Ponto final. No caminho, ela cantava assim. E aí? Você já sabe que vai vir a musiquinha da Chapeuzinho Branco, ela cantando aí a musiquinha. Então, aqui nós temos 2 pontos. Agora eu tenho uma surpresa para você. Se você quiser pegar o seu livro aí na página 126, porque nós já iniciamos o conto, eu vou continuar uma parte aqui na leitura do livro e logo mais nós continuamos com as nossas análises da terceira parte, combinado? Então, olha lá. No caminho, ela cantava assim. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma órfãzinha.
que você achou dessa musiquinha da Chapeuzinho Branco? É diferente da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu achei ela um pouquinho triste, então aí eu vou fazer uma paródia com essa musiquinha e vou inventar a minha. E você aí na sua casa tem a tarefa depois de inventar a sua musiquinha para deixar essa história um pouquinho mais alegre, combinado? Então o que eu inventei é assim, ó. Pela estrada fora eu vou contentinha fazer companhia pra minha vovozinha. Gostaram? Gostaram, né? Ficou mais legal. Então, vamos continuar, ó. Chapeuzinho foi entrando pela floresta até que, de repente, o lobo saiu por detrás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor. O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou, ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos esses suspiros e sobremesas. Então o lobo teve uma ideia. Ixi, está vendo aquela trilha? Também vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando e brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho, só que lá não havia meninas nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou lá, o que você acha que ele fez? Bateu na porta. Fica aí que nós já vamos continuar essa parte, combinado? Então, agora nós vamos para a nossa terceira parte da nossa análise, combinado? E vamos falar sobre as substituições, que são, lembrados que eu falei no começo? Palavras para substituir o nome das personagens. Então, vamos continuar com a nossa leitura, acompanha aí na tela. Lembram? O lobo bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. A vovó então levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo e não Chapeuzinho, quem estava lá, não se importou. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter alguma companhia, ao menos por um breve instante. E de fato foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e a devorou antes que ela pudesse dizer seja bem-vindo. Muito bem, agora nós vamos olhar quais palavras esse autor utilizou para substituir o nome das personagens que nós vimos que o texto está muito bem escrito. Se ele não substituísse, dá uma olhada na sua tela quantas vovós iam aparecer durante a escrita. Olha só, pessoal. Vovó, 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 vovó. Quantas vezes tem vovó aí? Como é importante as substituições para que o texto não fique cansativo, não é verdade? Então, vamos dar uma olhadinha, olha lá. Quem bate? Perguntou a velhinha. Olha lá a palavrinha que ele usou para substituir. Depois, ó, sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uns suspiros para a senhora. Olha lá, se referindo à vovó novamente. A vovó, então, levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando, aqui estava a vovó, quando ela viu que era o lobo e não o Chapeuzinho, quem estava lá, não se importou. Olha que recurso legal que o autor usou aqui, pessoal. Ele ocultou, né, a palavra vovó. E mesmo assim, o texto ficou, né, compreensível. Então, vamos continuar. E aí, que palavrinha será? Ela sabia que ia ser devorada, mas, de novo, olha lá, ele ocultou. Vivia tão só e esquecida que achou que ia ter uma boa companhia. Vamos continuar aqui, ó. E de fato foi apenas um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e devorou e a devorou.
Vocês viram aí a palavrinha que apareceu? A devorou. Este a está se referindo a quem? A vovó. Muito bem. Antes que ela pudesse dizer seja bem-vindo. Muito bom. Perceberam aí todo esse movimento, pessoal? Muito importante, né? Então, nós vamos aí relembrar quais palavras nós encontramos e eu queria retomar com vocês algumas palavrinhas que nós usávamos no verbete, da listinha que nós fizemos na nossa primeira aula, de palavras para substituir os nomes dos animais, porque algumas são até parecidas. Vamos ver? Então, olha lá. Ela, temos ela aí no conto, né? Depois, essa espécie, aí não dá. Esse réptil, esse animal, sua e suas. E agora, vamos olhar o que nós encontramos nos contos. A velhinha, sua netinha, olha lá. Para não ficar repetindo chapeuzinho branco, chapeuzinho branco. A senhora, sua e suas, olha lá, parecido com o do verbete, substituição do verbete. E depois, ela, menina, para se referir a chapeuzinho. Olha só, pessoal, quantas coisas importantes vocês viram hoje, certo? Então, nós falamos sobre o início, falamos sobre as pontuações e agora mais um recurso vocês aprenderam, as substituições das palavras, o que é muito importante nos contos. Então, queria deixar claro para vocês que no banco 6 vocês vão reescrever o final do conto Os Três Cabritinhos. Aqui eu trouxe a Chapeuzinho Branco para realizarmos todo esse procedimento de estudo, essas análises, para que vocês façam a mesma coisa quando forem ler outros contos para produzir outros finais. Combinado? Então eu espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula. Quantas coisas boas vocês estão aprendendo? Eu também estou aprendendo muitas coisas novas nesse tempo, sabiam disso? Então, espero vocês na próxima aula. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Ora. Pelos bigodes do gato Félix. Eu não acredito. Eu vim parar aqui, aonde eu mandei aquela branquela. Isso só pode ser pegadinha quando eu descobrir quem fez isso. Eu não quero nem ver. Fui eu mesma! Não, isso é realmente uma pegadinha. Não é pegadinha. Eu te mandei aqui justamente para você aprender uma lição no mundo dos humanos. Quem é você para me dar lição, uma fada fedelha? Eu não sou fedelha, ok? Eu sou linda, majestosa. Credo. Você não sai do mundo dos humanos até você aprender uma lição. Que você não pode desejar o mal dos outros. Entendeu? Não pode ter inveja nem guardar rancor, porque você guarda muito rancor nesse seu coraçãozinho. Eu? Inveja? Eu não preciso ter inveja, querida. Imagina, euzinha. Nasci pronta, não preciso disso. Tá bom, tá. Conta outra. Ainda bem que o espelho conseguiu pregar uma peça em você. Já tava na hora, né? O espelho? Você não sabia? Aquele miserável! Como assim? Quando eu ver aquele espelho, eu vou pegar um martelo e vou quebrar ele em pedacinhos. Calma, linda. Ok, não fique assim. Olha, você só vai sair desse reino até você fazer um ato de bondade. E esse seu solucinho aí não vai sair. Soluço não. Eu trouxe até um presentinho pra você. É isso! Me paga! Eu sei que essa câmera grava. Então vocês vão ser as minhas testemunhas, porque eu tô cansada de ser taxada de madrasta, de maldosa, de só faz coisas ruins. Eu sou a injustiçada da história. Isso sim, eu vou contar a história disso aqui. Mas o espelho me paga. Estava eu lá, no meu castelo. Estava vendo meu Instagram. Claro, eu sou uma
madrasta moderna, lógico. Então, eu vi que ia ter um concurso, sabe? É o The Voice encantado. Então, para quem ia ter a voz mais bela do reino. E aí eu pensei, já que eu perdi o meu posto de mais bela do reino, para aquela branquela, então vou me candidatar e você é a cantora mais famosa do reino. Ai, me inscrevi, chegou no dia do ensaio, quem que eu vejo? A Branca de Neve. Agora, eu que sou ruim, por que que ela tinha que se inscrever? Ela já não é a mais bela do reino? Agora também tem que pegar esse posto de melhor cantora? Bom, aí eu voltei para casa e falei com o espelho. Falei, espelho, eu preciso ganhar esse concurso. Então, eu quero uma poção para acabar de vez com a voz daquela branquela azeda. E aí ele falou, olha, eu tenho uma ideia melhor. Vou pedir para fazer uma poção para você que vai melhorar muito a sua voz. Você vai cantar divinamente. Só que tem uma coisa, leia bem o rótulo, bem as letrinhas miúdas, porque você não pode tomar, que nem medicamento, né, gente? Não pode tomar errado. Só que eu esqueci de levar o óculos, né? Teve isso. É porque o óculos me enfeia um pouco, né, gente? E chegou o grande dia do concurso, estava eu, linda, bela. Ai, eu me apresentei, foi um sucesso. Aí depois veio a Branca, fiquei aguardando. E eu escutava lá, todo mundo, ai, porque ela também é uma das finalistas. Ai, como ela canta divinamente. Ai, aquilo foi me enfurecendo, me enfurecendo. E aí eu peguei, falei, quer saber de uma coisa? Aí eu vou virar tudo. E tomei tudo. Eu apaguei. Na verdade, eu nem me lembro mais. Acho que me deu uma crise de soluço. E aí eu acordei aqui. Eu tenho que pensar como é que eu saio desse lugar. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa com aquele espelho. Se eu tivesse... Já sei. Ah, claro! O meu caderno de feitiço. Como que eu não pensei nisso antes? Deve funcionar aqui. Pelo de gato. Cera de ouvido. Perna de barata. E antena de borboleta. Apareça meu caderno de receita! Funcionou. Quem é poderosa, poderosa em qualquer lugar. Imagina. Lição. Quem é aquela fada fedelha? Receita de feitiço para transformar princesa em sapa. Não é o caso. Receita de feitiço para transformar homem... Não, essa aqui também não. Sim. Tá aqui. Receita para abrir os portais. Esse. Rabo de lagartixa, uma xícara de veneno de sapo. Vai me dar trabalho. Uma pitada de pelo de morcego.
Patinha de aranha. Eu já vi umas aranhas aqui. Meleca de nariz a gosto. Onde eu vou arrumar isso? Eu não tenho meleca. Eu sou fina. Coloca todos os ingredientes em um caldeirão, misture, acenda uma fogueira e cozinhe em fogo baixo. Nossa, onde que eu vou arrumar o caldeirão aqui, meu Deus? Coloque um vidrinho de perfume e deixe sobre a penteadeira. Gente, essa receita tá meio maluca. Penteadeira, perfume, o que tem a ver isso com o portal? Bom, eu vou atrás dos ingredientes porque eu não vou depender daquela fada. Não precisa disso. Fica registrado, tá? Que eu não sou maldosa. Eu sou injustiçada. Gente, se vocês virem a madrasta assim, andando com aquela cara emburrada dela, não contem para ela que o feitiço não vai funcionar, tá bom? O livro dela tá meio maluquinho no momento. Mas o feitiço só vai funcionar se ela fizer um ato de bondade. Eu acho que deve ter um pouquinho de amor naquele coraçãozinho lá, meio malvado. Mas muito obrigada, gente. Um beijo! Olá, crianças, responsáveis, professores. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada mais uma vez por vocês estarem participando da nossa aula de matemática. O meu nome é Tânia, sou professora de 3º ano. E para a aula de hoje, eu trouxe um assunto muito importante para vocês. Nós vamos trabalhar com o tema Avançando na Subtração. Enquanto nós vamos rever tudo que vocês já aprenderam e nós discutimos em aulas anteriores, comecem a pensar aí o que será que nós vamos trabalhar, hein? Quais são as estratégias, o que a Pro vai trazer para vocês hoje de novidades. E olha só, crianças, tudo que vocês já aprenderam. Mas eu queria chamar a atenção de vocês principalmente para a aula número 6, que foi a nossa última aula, onde nós trabalhamos com possibilidades. Vocês lembram que aula gostosa que foi? Trabalhamos com muitos jogos na matemática e eu espero que vocês estejam aí em casa fazendo jogos e chamando toda a família de vocês para participarem, ok? Para a aula de hoje, eu tenho certeza, se não corre para separar a turminha, vocês vão precisar muito de uma folha de papel ou caderno, lápis e borracha, porque nós vamos trabalhar com várias situações e vocês vão precisar de registro, certo? Preparados para a nossa primeira situação problema? Eu não sei vocês, mas eu adoro fazer aniversário, gosto muito de aniversários e gosto também de dar e receber presentes. Eu tenho também certeza que vocês gostam, não é verdade? E essa amiguinha aqui é a Carla e ela está fazendo aniversário. Ela convidou todos os amiguinhos dela para sua festa. E quando a Lia chegou, ela foi cumprimentar a Carla, entregou o presente e falou: Carla, parabéns pelos seus 11 anos. Eu já fiz 7. Quantos anos a mais você tem? Aí a Carla falou: vamos pensar, Lia. E eu convido vocês, a partir de agora, a pensar juntos com a Lia e a Carla como é que nós vamos resolver essa situação problema. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter na minha mente. Lembra do detetive? Nós temos que ter as informações importantes que nos vão levar a pensar na possibilidade de respostas ou na possibilidade de como nós vamos agir para resolver esse problema. E nós temos a pergunta: quantos anos a mais a Carla tem que a Lia? Vocês podem perceber que as informações importantes, elas estão destacadas em vermelho, certo? Continuando. Agora lá, a palavra a mais. Pensem um pouquinho aí em casa, crianças. Qual será a ideia que essa palavra nos traz?
Pensa aí. Chegaram a alguma conclusão? Olha só, ela nos traz a ideia de comparar as idades. A idade da Carla com a idade da Lia. E para isso, eu trouxe para vocês uma estratégia. Lembram que em aulas anteriores nós trabalhamos com várias situações, problemas, e a Pro trouxe para vocês várias maneiras, vários recursos de estratégia de como vocês poderiam resolver os problemas. Lembram? E eu trouxe para vocês um deles, a reta numérica. Essa reta numérica começa no 0 e termina no 15. Agora, se vocês prestarem bastante atenção, nós temos destacado em vermelho o 7 e o 11. Por quê, professora? Porque são as idades, tanto da Carla quanto da Lia. Agora, pensem um pouquinho aí em casa. Na reta numérica, como nós vamos saber a idade a mais que a Carla tem da Lia? Pensaram em como resolver isso? Então vamos lá. De 7 para 8, nós avançamos 1 ano. Vão contando com a Pro. De 8 para 9, avançamos 2 anos na idade. De 9 para 10, avançamos 3 anos na idade. E de 10 para 11, avançamos 4 anos na idade delas. Olha lá, 4 anos. Mas nós tínhamos uma questão. Qual era a diferença da idade? Quantos anos a mais a Carla tinha do que a Lia? Vocês lembram? Que conclusão nós chegamos? Que a Carla possui 4 anos a mais do que a Lia. Fácil, não é? Vocês viram que interessante usando a reta numérica? E não paramos aqui não, vamos continuar. Uma segunda situação, problema para vocês. Lembram também que em aulas anteriores eu trouxe para vocês o jogo da travessia do rio? Lembram? E eu quero saber quem é que já começou a jogar em casa, porque é um jogo muito gostoso, muito legal. E nós temos aqui alguns amigos que aceitaram o desafio da Protânia em fazer o jogo e chamar outros amigos para estarem jogando. Nós temos aqui, crianças, a Carol, o Danilo, a Luana e a Isabelle. Eles brincaram várias vezes com o jogo da travessia do rio. E eu trouxe para vocês uma tabela que eles fizeram com a pontuação final, porque eles jogaram muitas vezes, crianças. E observando aqui, vocês vão contar junto com a Pro. A Carol fez na pontuação geral 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Guardem na memória. Carol fez 6 pontos no total. Vamos ver o Danilo agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danilo fez 9 pontos. E a Luana? 1, 2. Isabela? 1, 2, 3, 4. Olhando assim essa tabela, nós já temos a noção de quem ganhou e quem perdeu, não é verdade? Mas eu quero agora saber várias coisas sobre esse jogo, sobre essas pontuações. Então eu preciso que vocês prestem muita atenção, principalmente nas palavras-chave. Lembram aquelas palavras que nos dão as pistas? E não se esqueçam, vocês são detetives, ok? Então vamos lá. Primeira questão aqui da nossa tabela. Dessa vez eu quero saber, percebam também a palavra-chave, hein? Quantos pontos a menos a Isabela fez do que a Carol? Observando a palavra-chave que também já está grifada em vermelho, a menos. Qual é a ideia que essa palavra está trazendo? Eu acho que vocês já perceberam, hein? Será? Vamos ver? Novamente, a ideia de comparar quantidades, crianças. Muito bem. E vocês vão, junto com a Pro, contar então, hein? Quantos pontos a menos a Isabela fez do que a Carol? Prontos para a contagem? 1, 2. A Isabela
fez o quê? 2 pontos a menos. Até aqui tá muito fácil, né? Prontos agora para mais uma situação, porque vocês sabem que a Protânia adora desafios. Eu gosto de trazer desafios para vocês também. Então, nós vamos continuar com outras situações. Aqui nós temos crianças, pensei em vocês, na escola, tá? Vamos lá. Só que dessa vez, eu vou apresentar para vocês a menininha aqui chamada Dani. E o nosso amigo, o Fábio. Eles amam ler, crianças. Eles gostam muito. Eu espero que vocês gostem também, hein? E estejam lendo os contos, que é o que nós estamos trabalhando nesse momento no 3º ano, tá bom? Aí a Dani falou assim, eu tenho 48 livros de poesias. E o Fábio falou, eu tenho 32 livros de fábulas. Olha que beleza como eles leem. E agora, preparados para as nossas situações? Aqui, primeira questão que eu quero trazer para vocês. Qual é a diferença de livros entre Fábio e a Dani? Vamos ver qual seria a palavra-chave, a palavra que nos vai nos dar pistas? Primeira coisa, eu tenho que ter as informações, enquanto vocês aí estão tentando descobrir qual é a palavra-chave. Sei que a Dani tem 48 livros e o Fábio tem 32. Descobriram essa palavra? Qual é a ideia dela? E aí? Isso mesmo, mais uma vez estamos comparando quantidades. Dessa vez não é a quantidade dos pontos dos jogos. Agora nós vamos comparar a quantidade dos livros, certo? E eu tenho aqui uma questão. Qual é a diferença entre eles? A quantidade. Então, eu pensei numa estratégia para resolver esse meu problema. Eu trouxe para vocês o material dourado. Aqui, nesse primeiro grupo, eu tenho a representação de 48. Não se esqueçam, unidade do 1 até o 9, eu uso os cubinhos. Dezena, começa no 10 e vai até o 99. E nós representamos pela barra. Então, eu tenho a representação do 48 na barra e no nosso quadro de ordens, o 8 na casinha da unidade e o 4 na casinha da dezena, certo? E o Fábio, nós temos também aqui a representação com material dourado. 3 dezenas, que são 3 barrinhas, e 2 unidades, 2 cubinhos. Agora, no quadro de ordens, o número 32. Mas, crianças, pensem aqui um pouquinho com a Pro. Se a palavra diferença significa comparar quantidades, qual é a maneira, como que vocês vão solucionar? Qual é a operação que vocês vão estar fazendo nesse momento? Pensa um pouquinho. Será que vocês já sabem qual é a operação? Vamos ver então. A subtração. Vou dar uma dica para vocês, olhem bem para a Protânia. Toda vez que aparecer a palavra diferença, com o sentido da comparação de quantidades, nós usamos a operação da subtração. Protânia, eu estou longe da escola, me deu branco. O que significa subtração? Opa! Significa conta de menos, tá bom? Subtração, conta de menos. Agora nós temos que fazer essa operação. Vamos lá comigo? 8, começando sempre pela casa da unidade. 8 menos 2. E aí? Ai, 8 menos 2. Não fala. Guarda na cabecinha aí de vocês. Eu vou fazer uma mágica. Vocês lembram na aula anterior que a Protânia fez uma mágica? Então, vamos pensar juntos comigo. Se é diferença, é subtração, eu vou o quê? Tirar do material dourado 32 unidades. Olhem lá no material dourado agora, hein? Presta atenção que vai acontecer. Eu preciso tirar 32. Sumiram 2 cubinhos. Tirei 2 cubinhos. Mais 2 cubinhos.
tirei 2 dezenas. Tirei mais 2 dezenas. Tirei mais 2 dezenas. Olha só, daqui a pouquinho eu volto no material dourado. Vamos ver primeiro o resultado no quadro de ordens. 8 menos 2, 6. 4 menos 3, 1. Que número formou? 16. Vamos ver se é isso, se já está certinho representado aqui no material dourado. Olha só o que restou. Uma dezena, que significa 10, com 6 cubinhos, 16. Crianças, uma outra estratégia que vocês podem pensar. Se eu tenho 2, quanto falta para chegar no 8? Vamos pensar? Põe o 2 na cabecinha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, o resultado deu o mesmo, não deu? É uma outra estratégia que vocês podem utilizar. Mas vamos continuar aqui. Dessa vez, a Dani doou 15 livros. Vocês lembram que ela tem quantos livros mesmo? Olha a informação ali importante. Ela tem 48. E ela doou dos 48, 15 livros para a escola. Com quantos livros a Dani ficou? E eu trouxe dessa vez o material dourado para ajudar vocês nessa representação. Então, temos aqui 48. 4 barrinhas que representam as 4 dezenas, 8 cubinhos que representam as 8 unidades. E aqui nós temos o quadro de ordens. Mas se ela doou, o que vai acontecer com esses livros? Eu vou ter que tirar. Vocês concordam? Então vamos lá. Nós temos o 48 e vamos tirar 15. Uma barra já saiu, porque vale 10. E os 5 cubinhos, certo? Vamos colocar aqui. Agora pensem com a Pro. Se eu tirei, se eu coloquei para o lado, se eu retirei, qual a operação que nós podemos fazer aqui? Já pensaram? Eu tenho certeza que eu acho que vocês já estão aí com a cabecinha a mil. É a subtração. Muito bem, porque eu tirei, certo? Então, vamos juntos aqui com a Pro. Começando a subtração da unidade. 8 menos 5, 3. 4 menos 1, 3. Vamos ver se é isso mesmo no material dourado? 10, 20, 30. Perfeito. E 3 cubinhos que sobraram. Até aqui, tudo bem? Mas, continuando, Pro, quantos desafios? Vocês sabem que a Protânia ama desafios. E eu quero que vocês realmente se sintam desafiados e aprendendo junto, ok? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem com a Pro também. Dessa vez, quem ficou com mais livros agora? Quantos a mais? Precisamos das informações. A Dani agora só tem 33 livros. E o Fábio, 32. Essa palavra, com mais, qual é a ideia que ela está nos passando? Já descobriram? Ah, eu tenho certeza que sim. Estamos novamente comparando as quantidades. E para isso eu trouxe uma estratégia. Será que vocês já têm uma estratégia aí? Como será que vocês iriam responder a essa questão? Eu acho que sim, né? Tem criança com cálculo mental, tem outros que eu acho que já estão fazendo a reta numérica, material dourado. Cada um tem a sua estratégia. Mas eu trouxe a minha para vocês hoje. Novamente a reta numérica. Começamos no 20 e terminamos no 37. E eu quero que vocês vejam o seguinte. Em vermelho nós temos em destaque 32, que é a quantidade de livros do Fábio. 33, que é a quantidade de livros da Dani. Então, vamos ver quantos a mais nós temos. Então, vamos lá? Olha só, do 32 para o 33, nós avançamos uma casa. Então, isso significa o quê? Que a Dani tem um livro a mais que o Fábio. Certo? Olha só, e agora mais uma dica aqui. Vamos lá no nosso problema. Dessa vez, se o Fábio, criança, se o Fábio resolver da quantidade de livros que ele tem, doar 12. Com quantos livros ele ficará?
informações, ele tem os 32 livros, certo? E essa palavra doar, nós já trabalhamos antes. O que será que significa? Qual é a ideia deste doar? Vocês já sabem? Eu doei, então eu retirei. Então, se eu doei, se eu retirei, vamos ver aqui qual é a operação que nós vamos fazer. Só que antes disso, vamos representar aqui no material dourado, é a estratégia agora para esse desafio, para esse problema. Então, aqui nós temos 3 barras que representam 3 dezenas, 30, mais 2 cubinhos, que deu 32. Mas, vamos lá no nosso quadro numérico, 2 unidades e 3 dezenas. E agora o Fábio doou 12. Se doou, nós vamos o quê? Retirar. Uma barra que representa 10 e 2 cubinhos representando a unidade. Vamos ver aqui no nosso quadro de ordens. Pensem aí, crianças, se eu tirei, qual é a operação que nós vamos fazer? Isso mesmo, a subtração. Então, vamos lá com a Pro. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. Olha aqui no material dourado, 2 barras, 20. E 20 no quadro de ordens. Certo? Continuando, vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês uma outra amiga, a Melissa. A Melissa, crianças, ela recebeu da professora 2 fichas com os seguintes números. Que número é esse? 25. E esse, 78. Olha só o que a professora pediu para ela. A professora solicitou que a Melissa comparasse os números escritos na ficha, o 25 e o 78, e encontrasse, olha a palavra-chave, a diferença entre eles. Vejam qual foi a maneira utilizada pela Melissa para descobrir essa diferença. Antes de eu mostrar, pensa em casa, como que você iria resolver? Vão pensando. Olha só, a Melissa, ela usou a estratégia, foi a dela. Ela quis usar o quadro de ordens. Então, vamos lá? E se nós temos a palavra diferença, já sabemos que nós vamos fazer a operação de subtração. Uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre utilizem na mesma, coloquem na primeira parcela os números maiores. Então, ela colocou 78 e vai descobrir a diferença dos 25. Então, vamos lá? Vamos pensar juntos? Eu tenho 8 menos 5, 3. Muito bem. 7 menos 2, 5. A diferença é de 53. Mas, Protânia, eu posso pensar de uma maneira diferente aqui? Do 5 para chegar no 8. Quanto falta? 3. E do 2, Protânia, para chegar no 7? 5. É uma outra maneira também de vocês pensarem. Ok? Crianças, olha só quantas coisas aprendemos na aula de hoje. O que nós aprendemos? Vamos lá recordar um pouquinho. Eu trouxe para vocês diferentes ideias da subtração. E aí, dentro das ideias da subtração, comparamos quantidades com as palavras a mais, a menos e diferença. E também trabalhamos com a palavra tirar e retirar. E as estratégias que a Pro usou com vocês para essa aula foram o material dourado e o quadro de ordens. E eu quero dar parabéns para vocês, crianças, pela participação de cada um de vocês, pelo envolvimento de vocês na nossa aula. Continue se dedicando, cuidando, tá? Cada um se cuidando bastante. E um beijo grande no coração e até a próxima aula. Fiquem com Deus.